Pessoal, workshop Expert em Subidas. Hoje eu vou falar sobre um pouco sobre a técnica de subida, a biomecânica da pedalada, posicionamento na bicicleta, estratégias e vou envolver um pouco de cadência também. Principalmente essa primeira parte aqui, ó, técnica, biomecânica e posicionamento. Essa parte eu vou dar uma boa pincelada, porque eu tenho uma aula aprofundada sobre isso, que vai ser a quarta aula. Eu vou liberar ela para vocês amanhã. Então, essa primeira parte eu preciso dar uma pincelada para vocês entenderem o que eu estou falando, mas não perca a aula de amanhã, porque, cara, é bem prática também. Eu trago muitas imagens, marcações e tal. Enfim, e aí eu vou ter que abordar também um pouco da questão da cadência hoje, porque ela faz parte do uso da estratégia. Então não tem como ser negligenciado, né? Qual que é a importância de você ter as estratégias? Estratégia é ferramenta. Se você tem uma boa forma física e você não tem a estratégia correta, você vai deteriorar a sua forma física porque a estratégia que você optou, ela é errada, ela prejudica a sua forma física. E às vezes você não está tão bem assim fisicamente, mas se você tem uma estratégia boa, você consegue passar por alguns momentos críticos da subida bem melhor. Então, a estratégia, pessoal, ela é fundamental para que você tenha sucesso numa subida. Não é apenas você ter força. Não é apenas você estar com bom VO2, com bom FTP, estar rápido na subida. Você tem que saber gerenciar, saber passar por aquela subida. E uma questão muito importante dentro da estratégia é a distribuição de energia. Por quê? Porque a estratégia que você vai aprender, ela vai passar por dois pontos: pelas capacidades físicas, que a gente estudou nas duas primeiras aulas, principalmente na segunda aula, né? A capacidade física exigida em cada tipo de subida, e também vai passar pela distribuição de energia, né? A gente sabe que quanto mais alta a intensidade, menor é a energia para a gente continuar mantendo aquela intensidade. Então, aumentou a intensidade, diminuiu o tempo que você consegue permanecer. Aí a estratégia vai fazer com que você gerencie esse tempo que você vai passar dentro de determinadas intensidades nas subidas, seja ela uma subida longa, média ou curta, tá? Eu vou começar aqui falando para vocês um pouco sobre as subidas curtas, depois eu passo para a média, por fim eu vou trazer a longa. Eu acho que o bicho-papão mesmo para todo mundo são as subidas longas, porque é ali que separa muito. Às vezes a subida curta você consegue até se defender, mesmo que não seja bom para você, você consegue se defender, por exemplo, às vezes a subida curta. Um atleta que é lento, né? Você é um escalador de longa montanha, você é lento. Aí você não tem tanta potência absoluta para passar numa subida curta, você passa mais devagar. Mas quando vai replicando ela, você consegue se recuperar mais rápido entre esse monte de subida curta, e aí você acaba até se destacando no final. Agora, se você vai para subida longa e não tem estratégia, e são muitas as estratégias para subida longa, aí você pode comprometer bastante. Então, por isso que a parte da subida longa ela é bem mais densa. E é onde a gente vai passar a maior parte dessa aula de hoje, tá bom? Bom, subidas curtas, a intensidade que você vai passar é a intensidade de VO2 máximo, e lembrando das capacidades que são exigidas, uma boa velocidade de perna, uma boa capacidade de recrutar suas fibras musculares rapidamente, rodar bem o pé de vela, com uma marcha pesada, colocando intensidade e velocidade junto, né? Você é bem próximo do esforço máximo ali, porque elas são rápidas, só que você tem que tomar muito cuidado quando você vai passar por uma subida curta, com a sequência do que vem pela frente. Às vezes você passou numa subida curta, você deu tudo nela, e aí vai vir mais uma, duas, três subidas curtas, ou vai vir uma subida média em seguida. Então você tem que controlar um pouquinho mais, não queimar um fósforo naquela subida curta, porque lá na frente tem mais. E quando a gente pensa também nesse gerenciamento todo que eu vou trazer aqui para vocês, é importante que você estude o percurso, né? Porque para entender justamente assim, ó, a subida, ela vai estar no começo de um rolê, ela vai estar no meio, ela vai estar no final. A forma como você passa numa subida, mesmo que seja curta, se é no começo de um rolê, se é no final de um rolê, é diferente. Se é no começo, vai ser, mesmo que você passe ali no seu esforço, bem próximo do seu esforço máximo, você vai dar uma controlada, porque tem muita coisa pela frente ainda.
Agora, se é no final, cara, é tudo. Então você vai ter que dar tudo ali, porque já tá chegando, a galera já tá querendo ir pro café da tarde ou tomar aquela garapa, ou então o pessoal já tá fazendo a chegada da competição, e aí você é tudo, é ali que vai definir a sua posição, tá? Então, estude sempre o percurso para você otimizar também essas estratégias. Se a subida é curta aqui, eu vou passar full. Se a subida é curta no meio, eu já vou controlar um pouquinho mais, mas eu posso passar um pouco mais forte do que se for no começo. Porque no meio, se não tiver mais nada de subida, cara, provavelmente vai ser definido aqui as posições. Agora, se tiver subida longa ou média pela frente, ou até subidas curtas repetidas pela frente, dá uma segurada a mais, deixa o pessoal passar, né, te levar nesses pontos de subida e aí você vai gastar o que você tem no seu fósforo só lá na parte final. Tem que ser estratégico também. Você não vai ficar se exibindo para todo mundo no pelotão, falar que você está forte, que você sabe o que está fazendo, não. Deixa para bater o martelo no momento certo. A cadência que a gente utiliza na subida curta, alta cadência, porque você tem que gerar alta potência. Se você anda com uma cadência muito baixa, vai te exigir muito torque, você não vai gerar tanta potência. E o que faz desenvolver uma boa velocidade sustentável é uma alta potência. Então você tem. Mas quando eu falo alta cadência, pessoal, não é girando feito um ventilador também sem sair do lugar, não. É aquela cadência alta de eficiência. Marchão e ó. Tipo o Pablo Marçal, né? Eu lembrei do vídeo dele agora, que ele virou um meme, né? No meio do ciclismo, ele sabe tudo, né? Aí eu fiz aqui sem querer, pessoal. Sem politização, pelo amor de Deus, hein? Que nem em São Paulo eu moro. Vamos lá. Aí, então, o que acontece? Passa rápido, com marcha pesada ali, mas cuidado para você não colocar muita marcha e dar aquela travada e exigir muita força da sua musculatura, muito torque, e isso machuca a sua musculatura. Então, também faz diferença nessa cadência. Sempre priorizem uma alta potência gerada. Então, é um conjunto daquela marcha boa, com uma cadência boa, para você gerar uma alta potência e desenvolver boa velocidade. Fechado? Subidas médias, pessoal. A intensidade da subida média que a gente estudou nas duas aulas, na segunda aula. Geralmente a gente passa subida média ali na intensidade de FTP, na intensidade de VO2 máximo. E aí a gente já tem que estudar assim, aonde eu vou acelerar numa subida média, né? Por quê? Porque às vezes você vai passar ali 10 minutos na subida média, você vai começar ela do pé forte, vai até o final, a gente sabe que no VO2 máximo a gente dificilmente consegue se manter além de 8 minutos, não consegue. Então, às vezes, você pode começar forte, estabiliza no meio, arremata no final. Às vezes, deixa uma pessoa gastar aqui, subindo, vai seguindo, e no último terço, no último quarto de subida, você vai fazer a diferença. Então, agora eu vou passar para você a minha estratégia. O que eu faço geralmente numa subida de longa e média. Essas minhas adversárias, apesar que agora eu já também não tenho nem adversária mais, né, pessoal? Eu só quero ir para a competição para ser feliz. Eu cansei, né? Vou desabafando aqui com vocês. Cansei um pouco de pressão de competição, da pressão externa de competição, por isso que eu tenho competido tão pouco. Competição para mim hoje é só diversão. Então, se as minhas adversárias estiverem assistindo essa aula, não tem problema. Vamos lá. Qual é a minha estratégia na subida? Eu uso as pessoas que estão à minha frente como uma referência. Não necessariamente eu vou ultrapassá-las, mas eu tenho aquelas referências. Se eu ultrapasso aquelas pessoas que estão à minha frente, eu vou sempre buscando mais referências. Mas o maior parâmetro sou eu. Então, eu não queimo fósforo numa subida longa, numa subida média, nem longa. Então, eu vou no meu passo usando as referências, mas sem queimar. E vou. Eu ataco a subida média ou a subida longa quando estiver faltando mais ou menos um quarto para terminá-la. Por quê? Aqui vem um pulo do gato. Porque assim, ó, você está escalando, você tem as referências. Aqui já vai selecionar muito quem vai descer. E aí, se você controla até o final, é o pulo do gato, pessoal. Eu fico muito feliz de lembrar de passar essas coisas para vocês, porque presta atenção nessa estratégia para vocês entenderem o que acontece aqui. Se você sobe ela inteira aqui, controlando, talvez você termina de subir com poucas referências. Ou essas pessoas aqui que sobe não são tão fortes.
Se você ataca aqui, a tendência é que você pegue mais pessoas tão fortes quanto você. Aqui no pico dessa subida, você não gastou tanta energia, e aí você vai descer com essas pessoas que são tão forte, ou um pouquinho mais do que você, mas tão forte quanto você, como referência, que você desce, ou se for plano, você tem boas referências para andar no plano até chegar à próxima subida. Então, por isso que eu sempre ataco aqui o finalzinho dela, sem... Aqui eu até dou uma gastada, dou uma exagerada só no final da subida, principalmente se eu sei que depois eu vou ter um tempo de recuperação até a próxima. E principalmente porque, o pulo do gato também, se você desce aqui sozinho, às vezes você controla muito, não pega um grupo tão bom para se encaixar aqui no final na subida. Aí você vai descer sozinho, você vai passar aquela parte plana sozinha. A tendência, a tendência é que você seja alcançado ou alcançada, mas por pessoas que na subida são mais lentos do que você. Então, na próxima subida, você pode tomar um atraso, porque é você que será a referência, e não necessariamente você terá boas referências mais. Então, eu tenho essa estratégia e eu sugiro que você teste, coloque ela em prática com o intuito de testá-la. Testou, muda um pouquinho as estratégias e vai testando para entender como que vai ser a sua resposta, tá bom? Então, eu sempre uso essa estratégia na subida média e subida longa. Você pode começar muito forte, estabilizar e ir até o final? Pode também, é uma outra opção. Ou, como eu falei, você pode começa forte, estabiliza e arremata forte, ou começa controlado, do meio para o final você vai aumentando progressivo. Também é uma outra possibilidade, tá bom? A cadência nessa subida média, ela tem que ser uma cadência totalmente de eficiência. E ela vai alternar bastante, porque às vezes você vai começar com uma cadência mais alta por estar com a intensidade mais forte, e ela vai, de repente, aí você controla, você abaixa um pouco a cadência, depois você vai acelerar de novo no final, você vai ter que aumentar a cadência. Por quê? Porque a cadência está muito relacionada à intensidade do seu esforço. Se você está num rolê de zona 2, zona 3, sua cadência vai ser aqui, ó, de controle. Se você quer aumentar a intensidade, a primeira coisa que você tem que fazer na sua bicicleta não é descer marcha. Não é descer marcha. Quando você quer aumentar a intensidade, você vai. Deixa eu aumentar aqui. Você vai aumentar a sua cadência. Aumenta a cadência, depois você desce marcha. Por quê? Você está numa velocidade X, uma intensidade X. Você quer aumentar a velocidade? Aumenta a cadência. Aí você vai dar espaço para você descer uma marcha. Se você desce uma marcha logo de cara, a tendência é que você dê aquele tranco na sua musculatura. E aí você já vai machucando a musculatura. A gente tem que preservar a integridade dela, porque a gente precisa dela. Então, a gente tem, dentro dos tipos de fadiga, enquanto pedalamos, isso aqui é muito importante que vocês entendam. A gente tem fadiga neuromuscular, a gente tem fadiga muscular, a gente tem fadiga metabólica, a gente tem fadiga do sistema nervoso central. Então, são vários tipos de fadiga que a gente tem que gerenciar. Nessa questão de você primeiro aumentar a cadência, você está preservando ali a sua musculatura, para não machucar tanto ela quando você quer aumentar a velocidade, consequentemente a intensidade. Então, a partir de agora, quero aumentar a minha velocidade atual. Consequentemente, você vai aumentar a intensidade. Dá umas 4, 5 pedaladas mais forte e só depois é que você vai descer uma marcha. Fechado? Então, voltando aqui no slide, deixa eu só aumentar aqui de novo para você. Pronto. Vamos então agora para subidas longas. Eu vou abordar também um pouco da técnica aqui, que eu vou aprofundar ainda mais amanhã. Então, vamos tópico por tópico. Subidas longas. A relação ideal para uma subida longa é muito importante. Então, às vezes, a pessoa quebra na subida, não é porque ela está mal condicionada, ou porque ela não tem a estratégia certa, porque não assistiu o workshop da Cris, é porque a relação da bicicleta dela estava errada.
Então, toda vez que você vai para um percurso mais longo, para uma subida, para uma prova longa, para um rolê longo, você tem que estar com a relação adequada para aquilo ali. E a tecnologia nos proporciona muito isso hoje em dia, com vários tipos de relação, tamanho de coroa, até facilidade para se trocar. Só que tem um detalhe aqui, ó, nesse item 1. Você tem que estar adaptado. Não adianta ir adaptada. Não adianta você querer mexer na sua relação em cima de um rolê, em cima de uma prova. Se você não estiver adaptado, ou você vai estar girando muito, ou você vai estar gastando muita força muscular, você vai estar machucando sua musculatura. Então, você tem que estar adaptado à relação que você vai utilizar no dia D. Seja no dia D que você vai fazer um treino com muita subida acumulada, seja no dia que você vai para uma competição, vai para um desafio com seus amigos, sempre testa aquela relação antes e, consequentemente, utilize ela boas horas ali, pelo menos umas 15, 20 horas de treino antes de você colocar aquela relação para o dia D, digamos assim, tá bom? A posição dos pés, sempre aqui, ó, um pouquinho inclinado, não é o pé para baixo, bailarina, não. O pé aqui, evita baixar o calcanhar, tá? E amanhã eu vou explicar para vocês o porquê disso. Cabeça, numa subida longa, sempre aqui, ó, olhando para frente, evita olhar para trás. Eu já caí em competição em subida longa porque eu estava olhando para baixo, olhar para trás, não olhar para baixo, né? Evitar olhar para baixo. Até porque aqui, ó, fica ruim para a gente respirar. Ó, faz esse teste aqui comigo, ó. Pedalando, respira aqui, ó. Respira. Agora sobe a cabeça e olha aqui para frente. Sua respiração acontece com mais facilidade, tá? Então é importante você estar sempre olhando aqui, ó, sempre para frente. Aproximar o corpo da bicicleta, né? A pegada no guidão, quando pegar em cima, quando pegar embaixo. Se for uma subida com uma inclinação menor, você pode pegar embaixo para mudar um pouco a posição da pegada, relaxar um pouco os seus ombros, mas logo volta para cima. Por quê? Porque quando você pega embaixo, você está pressionando o seu diafragma, isso vai comprometer também a sua respiração, então é importante você estar bem posicionado, mas também deixar o ar passar bem dentro do seu corpo, para que você tenha a sua musculatura bem oxigenada. Também vou abordar melhor isso daí na aula de amanhã. Faz uma leve hiperextensão da lombar, né? Pedalar sentado. Quando eu pedalo sentado, a maior parte do tempo de uma subida longa, você tem que pedalar sentado ou sentada. Por quê? Porque é longo. Quando você pedala em pé, sua frequência cardíaca aumenta, porque você está utilizando com mais incisão, né, os seus membros superiores, não apenas em isometria. Você vai ter uma maior... Pedalar em pé é quando, por exemplo, você está passando por um ponto mais inclinado da subida, aí você fica em pé. Tô cansado, a musculatura tá querendo fadigar de tanto tempo que eu tô pedalando sentado. Pedala em pé também, para dar uma alongada, utilizar essa musculatura de uma forma diferente, sabe? Mas a maior parte de uma subida longa você passa pedalando em pé. Tem muita gente que gosta de passar um bom tempo pedalando. Desculpa, a maior parte de uma subida longa você passa pedalando sentado. Tem muita gente que gosta de passar uma subida longa pedalando uma boa parte dela em pé. E desde que você esteja adaptado, tá tudo bem, porque você já está adaptado. A adaptação é rei no ciclismo. Tudo que você faz, que você está adaptado, seu corpo vai gastar menos energia. Se o seu corpo vai gastar menos energia, aquilo ali é mais sustentável, então não tem problema. Agora, tem que treinar isso daí com frequência, tá bom? Tem uns vídeos aí no YouTube sobre a técnica correta para vocês pedalarem em pé na bicicleta, porque tem muita gente que eu sei que tem dificuldade disso. Então, é importante vocês assistirem essas aulas que a gente tem no YouTube para que vocês possam aplicar também e aprimorar cada vez mais a técnica de pedalada de vocês. E agora, sobre a questão da cadência, né? Para subida longa. A cadência na subida longa, ela tende a estar ali entre 80 e 105 RPM, tá? Menos que isso, para subida longa, pode ser que você machuque muito a sua musculatura, mas também se você tiver uma adaptação ok, eu já vou abordar essa questão que também está relacionado ao seu perfil como ciclista, tá? Acima de 105 RPM é muito giro, sua frequência cardíaca vai subir muito, você já não vai render tanto. Então, como a subida é longa, é importante você passar ela bem estabilizado. Não oscilar tanto o ritmo, principalmente para mais. Quanto mais estabilizado você passar, encaixado, respiração ok, cadência encaixada, velocidade desenvolvendo, melhor.
Porque se você começa a alternar muito a cadência, se você começa a dar um tirozinho na subida longa, aí segura um pouquinho, outra acelera de novo, aí isso vai só machucando, vai só gastando energia, e a gente não pode esquecer que é uma subida longa e que isso vai ter um boleto lá em cima, beleza? Tá. A biomecânica da pedalada na subida, ela é diferente, né, de quando a gente pedala no plano, então a gente aplica força num ângulo diferente de quando a gente pedala no plano, isso aí faz com que a nossa musculatura fadigue mais cedo também. Se você não tiver adaptação na subida, é uma das grandes questões que acontece com pessoas que às vezes está muito bem treinado, mas não tem adaptação à subida, e aí quando vai para a subida, tá legal, mas de repente a musculatura começa a ficar machucada. Por quê? Porque a musculatura da pessoa não está adaptada a aplicar força numa angulação diferente do que ele habitualmente ou ela habitualmente aplica no plano. Então, isso aí faz bastante diferença. Até mesmo a relação que a gente utiliza exige a musculatura de uma forma diferente. No plano, a gente vai ter um desgaste neuromuscular maior do que na subida. Na subida, a gente tem um desgaste muscular mesmo maior do que no plano. Isso também está relacionado à cadência, porque no plano, em uma intensidade de zona 4, por exemplo, você vai tender a usar uma cadência mais alta do que na subida. Aí no plano você vai ter um desgaste neuromuscular maior. Na subida você não tem esse desgaste neuromuscular tão alto na subida longa, mas em contrapartida sua musculatura vai machucando com o tempo longo que você passa fazendo força ali na subida, tá? Bom, qual que é a diferença, então, que a gente tem nessa questão da cadência e o perfil do ciclista? Os ciclistas mais pesados, eles tendem a ter uma cadência mais baixa, os ciclistas mais leves, eles tendem a ter uma cadência mais alta. Isso é um padrão, não é uma regra, não é unânime, existem exceções, né? Então, você pode se deparar e você pode ser um ciclista pesado, mas que tem uma cadência relativamente alta, e vice-versa. Eu, Cris, sou uma ciclista leve, mas eu não tenho uma cadência tão baixa, mas também não tão alta, só que ela é um pouquinho mais baixa do que pessoas tão leves quanto eu geralmente utilizam. Eu gosto de andar um pouquinho mais tracionada na subida, me sinto. Opa! Vamos lá, pessoal. Eu gosto porque estabiliza mais a minha frequência cardíaca. Frequência cardíaca alta, desculpa, a cadência alta, ela sobe mais a frequência cardíaca, e a cadência mais baixa deixa a frequência cardíaca um pouco mais controlada, mas também existem exceções, isso aqui tá, é um padrão, é uma média ali, mas existem as exceções. Então, a partir de agora, você já sabe que se você é um pouquinho mais pesado, de repente uma cadência mais baixa vai se encaixar melhor para você. Essa questão da cadência também está muito relacionado a nível de condicionamento físico. Quando a gente compara você com você mesmo, se você está bem condicionado, você tende a suportar muito melhor uma cadência alta. Agora, se você está mal condicionado, você vai querer usar uma cadência mais baixa. Por quê? Justamente pela questão da frequência cardíaca, porque quando a gente está mal condicionado, o coração, né, anda com giro lá em cima o tempo inteiro. E aí, se você está mal condicionado, se joga uma cadência mais baixa, você vai andar mais controlado, a frequência cardíaca vai ficar mais estável e tal. Então, oscila muito. A cadência oscila com o perfil do ciclista, oscila de acordo com a intensidade do seu esforço, né? Igual eu falei anteriormente, ela oscila de acordo com o terreno. Às vezes você aplica um esforço de VO2 máximo no plano e o esforço de VO2 máximo na subida. Ela vai mudar também, ela muda quando você... Isso falando de uma pessoa só, tá? Agora, se você estiver bem ou mal condicionado. Então, é sempre importante vocês terem essa leitura, porque vocês passam a se identificar de acordo com cada momento de vida que vocês estão como ciclista, né? Então, e traz explicações também agora, por exemplo, então é por isso que quando eu tô no começo da minha temporada, que eu tô com o meu nível de condicionamento mais baixo, eu tenho uma tendência a usar uma cadência mais baixa, porque então eu me sinto mais confortável, e aí vocês começam a se identificar nisso daí. Meu objetivo aqui é trazer ferramentas. Eu tenho meu conhecimento, eu quero passar para você, porque eu quero te dar ferramentas para você entender melhor a resposta do seu corpo e também melhorar com isso, né? Questão de dor na lombar. Você sabia que está relacionada à cadência? Pois é, muitas vezes, não é, esse é um dos motivos, mas que poucas pessoas sabem. Por que às vezes a nossa lombar dói tanto nas subidas? Porque a gente está usando uma cadência mais baixa, mais força muscular aplicada, e aí sobrecarrega a nossa lombar. Muitas vezes, dor na lombar está relacionado. Olha, anota isso daqui, hein?
Glúteo fraco. O pessoal fala assim, nossa, Cris, minha lombar tá doendo, tá queimando, eu preciso fazer abdominal, eu preciso fazer lombar. Às vezes você tá com tudo ok, mas o seu glúteo tá fraco e tá sobrecarregando, glúteo e dorsais, e tá sobrecarregando a sua lombar. Presta atenção nisso daí, se você está trabalhando o glúteo no seu treino de força, porque é muito importante. Mas ainda assim, muitas vezes, desculpa, pessoal, muitas vezes a gente está com tudo ok, fortalecido, e você vai para uma subida longa, você passa ali 30, 50 minutos subindo, no final da subida, sua lombar começa a queimar por essa questão da maior exigência de torque, uma cadência mais baixa, aí dá uma sobrecarregada. Importante na subida longa, você também tem um controle da sua respiração, e essa questão está relacionada com a intensidade do esforço, está relacionada com a cadência, como eu acabei de falar. Por isso, até que não é tão interessante a gente ficar alternando muito a intensidade numa subida longa, porque além de você ficar queimando fósforo, de você ficar gastando, judiando a sua musculatura, a sua respiração vai lá em cima, uma hora você tá. Aí depois você. Não, bota o seu ritmo. Eu costumo falar o seguinte para os atletas: você entrou numa subida longa, o mais cedo possível, estabiliza o seu ritmo, porque aí você vai conseguir estabilizar a sua cadência, a aplicação de força, a intensidade, a sua respiração, tudo tem que estar, sabe, numa sincronia, assim, você vai indo, se você olhar um atleta profissional subindo, seja do mountain bike, seja do ciclismo de estrada, eles sobem, eles são um ponto só se movendo na superfície da Terra. Você vê que a respiração dele tá... A cadência tá aqui. Ele não vai estar aqui com a respiração, ó. E a cadência aqui, ó. Se você tiver com a cadência aqui, ó, muito alta, você vai estar... Entendeu? A subida é longa. Se você começa assim, no começo dela, você vai afogar antes do meio. Então, entrou na subida, estabiliza a sua intensidade, o ritmo, cadência, frequência cardíaca. Agora, eu falando isso aqui para você, às vezes pode ser que pareça um bicho de sete cabeças, mas se você começa a aplicar isso daqui, você vai cada vez se encontrar mais essa técnica. Lembra que eu falei na primeira aula? O meu objetivo é trazer o estado de consciência para vocês de que isso existe, de que isso é necessário. E aí vocês começam a aplicar e controlar. Opa, deixa eu controlar um pouquinho minha cadência. Deixa eu testar minha cadência. Descer um dente, subir um dente. Deixa eu ver minha respiração, como é que vai ficar. Ou às vezes eu subo melhor desse jeito, com a minha cadência mais alta, mais baixa, minha respiração um pouquinho mais controlada, um pouquinho mais acelerada. Tudo isso é muito importante. Repito, isso aqui é uma ferramenta que eu estou te dando. Aplica ela, testa ela e vai lapidando, vai modelando ela para o seu perfil de ciclista, tá bom? Tem uma dica de ouro aqui, ó. Sentar na ponta do selim, mas isso aqui eu vou deixar esse segredo aqui para amanhã, eu não vou abordar isso aqui não, tá bom? Questão da mudança de marcha na subida. É importante você estar sempre atento a relevos. Um exemplo, se a gente for para a Serra Velha de Campos do Jordão, você vai passar por pontos de 9%, 3%, 5%, e aí, consequentemente, você vai ter que desce um dente, sobe um dente. Vou pedalar em pé, deixa uma marcha mais pesada. Por quê? Porque quando... Ó, isso aqui é um fato muito importante para você na subida. Todas as vezes que você for pedalar em pé, você antes, né? O movimento tem que ser junto, na verdade. Fiquei em pé, descendo uma marcha. É sincronizado. Fiquei em pé. Desci uma marcha, fiquei em pé. Por quê? Porque se você tá numa marcha X, a não ser que esteja muito pesado, que você esteja amassando muito barro. Se você está numa marcha X e aí você desce um dente, sentado, você vai machucar a sua musculatura. Se você não desce um dente, fica em pé e quer dar 5 pedaladas, você vai pedalar em falso, a frequência cardíaca já vai lá em cima. Você está na subida, aí como é que você vai fazer para baixar a frequência cardíaca de novo e não ficar afogado lá? Você vai ter que diminuir o ritmo e a intensidade. Então, é sincronizado. Desceu um dente atrás, fiquei em pé. Junto, tá? É junto que você tem que fazer isso daí. Sentou, mantém um pouquinho aquela marcha, sente ela, dá 1, 2, 3 pedaladas. Eu já vou tirar aqui, deixar um pouquinho mais leve. Agora, por que eu falo para você sentar e sentir a marcha? Porque, às vezes, você está numa subida, você pedalou em pé,
porque está mais inclinado. Aí, quando você senta, é justamente o ponto que a inclinação diminui um pouquinho. Se na teoria está com uma marcha mais pesada, só que a inclinação diminuiu. Você não vai usar o peso do seu corpo para fazer força, mas a inclinação diminuiu. Então você não precisa tirar uma marcha ali, você não precisa deixar mais leve, porque a inclinação da subida naquele momento diminuiu um pouquinho. Senta, estabiliza, sente a marcha e aí entende. Sentir a marcha que eu falo, pessoal, é uma ou duas pedaladas, tá? Na verdade, 2, 3 pedaladas que você vai dar. Não é ficar ali 10 segundos girando para sentir a marcha, porque isso já é o suficiente para você machucar sua musculatura, ou se tiver muito leve, é o suficiente para você ficar girando feito um ventilador sem sair do lugar e a frequência cardíaca subindo. Certo? Cris, mas eu tenho medo de descer um dente quando eu for pedalar em pé e ficar em pé junto e minha bicicleta quebrar. Pessoal, se o seu equipamento é aí de... É um equipamento legal, né? Não tô falando de bike top de cento e tantos mil, não. Tô falando de bikezinha aí, legal. Uma Caloi 10. Vou pegar uma Caloi 10 como referência, porque todo mundo conhece a Caloi 10. Poder da marca, né? Olha lá. Vamos pegar uma Soul também, basiquinha. Uma Sense de entrada. Uma Audax de entrada. São bikes que são projetadas para você pedalar em pé. Para você descer marcha pedalando em pé. Se a sua bike tá dentro, tá com a revisão ok, tá bonitinha ali, tá organizadinha, ela não vai te dar problema não vai quebrar não. Agora, se a sua corrente tá ruim, tá gasta, tá enferrujada, faz muito tempo que você não revisa, aí você tem que tomar cuidado. Mas eu espero, sinceramente, que não seja o caso de nenhum de vocês que esteja aqui assistindo, porque o nosso equipamento, e eu tô falando equipamento bicicleta, envolve a nossa segurança. Então, que ela esteja revisada para que você, até porque para você ter uma boa experiência na subida, tá bom? Ok, essa daqui que eu acabei de abordar para vocês é a parte mais técnica da subida. Agora vamos para a parte, é uma parte técnica, mas muito importante, né? Agora vamos para a parte de estratégia. O ponto 1, encontrar o ritmo ideal, o mais breve possível, tá? Porque a intensidade, o tempo que você está passando, está tudo relacionado ao desgaste que você vai ter. Então, quanto antes você estabilizar o ritmo que você vai manter, você vai se tornar um ciclista mais econômico. E esse ritmo, ele tem que ser sustentável para aquela subida. Por isso que é importante você ler primeiro o tipo de percurso que você vai pedalar, e o Strava tá aí para isso, você consegue até montar trajetos, né, no Strava. Então, eu vou para tal lugar esse final de semana pedalar com meus amigos, dá uma olhadinha no Strava, se alguém já não pedalou lá, dá uma estudadinha no que você vai encontrar pela frente, para que você entenda o nível de esforço que você vai aplicar nas subidas. Isso aí ajuda muito, tá? Como eu falei aqui, analisa a subida, né, para você saber o ritmo que você vai imprimir nela, se você vai passar forte, se é uma subida curta, se é uma subida média, se é uma subida longa. Dá para arriscar? Dá, mas você tem que saber que você pode pagar um preço alto no final. Evitar uma marcha pesada, porque vai machucar sua musculatura. Sobe no seu ritmo, usa as referências ali, né? Você pode até passando as referências, mas tenha você como parâmetro. Não queira subir na intensidade das outras pessoas, porque isso pode te custar muito caro. Às vezes você começa a subir, o pessoal está subindo forte, você vai lá e sobe forte junto, só que sua energia acaba rápido. Porque eles estão subindo na zona 2 deles, eles conseguem gerar mais potência na zona 2. Você não está conseguindo, você não está tão forte quanto eles ainda. Eles estão gerando lá 400 watts de potência, mas eles estão na zona 4. Você está gerando 400 watts de potência, mas 400 watts de potência para você já é esforço máximo. Então, aí, o que vai acontecer? Sua energia vai acabar, eles vão embora de um jeito ou de outro, e você vai ficar sozinho, só que sozinho, quebrada ou quebrado. Aí dá ruim, né? Por isso que você tem que... Subida é você, seu equipamento, suas estratégias, sua técnica de pedalada. Porque se você quer seguir o outro, às vezes é melhor você só ficar sobrado que sobrado e quebrado. Ok? Certo. Aumentar progressivamente a velocidade no final de uma subida, porque você sabe que ali você tá para arrematar aquele ponto, depois vai vir uma parte plana ou uma descida que você consegue recuperar. Só que aí você tem que tomar muito cuidado, por exemplo, para quem é do mountain bike exige muita isometria na descida. Então você não recupera tanto, né? Você passa descendo, travando membros superiores,
muita isometria de perna também, muitos obstáculos, muita adrenalina e ansiedade, porque o terreno ele é imprevisível no mountain bike, tão imprevisível que às vezes mountain bike você passa num trajeto hoje, ele está de um jeito, se chover ou ventou amanhã ele já está diferente, e isso faz com que sua recuperação não seja tão boa também naquela descida. No ciclismo de estrada, a descida já é mais suave, você só vai contornando ali e vai recuperando um pouco. Mountain bike você recupera menos do que no ciclismo de estrada, então tem que tomar cuidado com isso. Começar a subir na frente, está num grupo, vai começar uma subida, eu já vou para trás porque eu não quero atrapalhar. Pessoal, você pedalar num grupo, você só vai, mesmo que seja uma subida, você só vai atrapalhar alguém se você ficar fazendo zigue-zague. Aí você atrapalha uma outra pessoa. Você começou a subir num grupo, vai para frente e se mantém ali, retinho, no seu ponto. Se você está numa roda de alguém, sabe que tem gente atrás, você pode, aí você sentiu que você vai cortar daquela roda, você pode fazer assim, ó, vou mostrar aqui, ó, deixa eu aumentar a tela para você entender o que você tem que fazer para você também não prejudicar outra pessoa. Você está pedalando aqui, né? Aí você vai cortar daquela roda na subida. Para você não prejudicar outra pessoa, deixar a pessoa ir embora e quem está atrás de você ter que fechar aquele gap, gastar força, na hora que você começar a cortar, você fala assim, ó, vai, entendeu? Mantenha a sua linha e avisa a pessoa, vai. Ela vai sair da sua roda e vai passar a outra. Agora, tem gente que começa a subir, já vai para trás do pelotão. Ou seja, já começa a subir sobrado, já começa a subir a subir cortado. Não precisa. Se mantenha. Na verdade, eu sugiro até que você vai para frente. Começa na ponta. Por quê? Se for uma subida média, você começou a subir na ponta, às vezes a subida está passando, você está escorregando no pelotão, você está escorregando, mas a subida acabou, você está no pelotão ainda. Agora, se for uma subida que você já vai lá para trás, você já começou a subir estrada, não vai fazer muita diferença. Então, faz isso daí. Você não vai atrapalhar ninguém, você não vai, principalmente se você for gentil, educado, começou a sobrar, avisa a pessoa para ela vir. Vai ser bem legal e você vai talvez conseguir passar uma boa parte da subida junto com aquele grupo que você estava, tá bom? Use muito a sua percepção de esforço na subida, principalmente se você é um ciclista que usa frequência cardíaca, esquece. Potência a gente consegue controlar bastante através da potência, mas a frequência cardíaca na subida ela vai estourar. Por quê? Porque o calor na subida é maior, a temperatura corporal nossa é maior. Por quê? O atrito com o vento é diminuído, tende a ser mais abafado, isso faz com que a nossa temperatura corporal suba, nossa frequência cardíaca vai subir, tá? Porque o coração quer entregar mais sangue com água para refrigerar. Essa semana eu gravei uma aula com meus atletas sobre alguns cuidados que eles têm no calor, então esse tema está bem aflorado na minha cabeça. Quem é o atleta alta performance, dá uma olhadinha na caixa de e-mail, porque eu mandei uma aula personalizada falando para alguns cuidados que você precisa tomar sobre o calor, tá bom? Então, na subida, é sempre percepção de esforço, porque a sua frequência cardíaca vai subir e ela provavelmente não vai abaixar mais, tá? Alguns atletas competem melhor do que treinam. Então, se você vai para uma competição, vai para um treino em grupo, você tá lá motivado e tal, por isso também que você não pode ficar pegado a números. Se permita, use a sua percepção, entenda ali como é que está a resposta do seu corpo, para você entender se você vai acelerar, se é o momento de segurar. Isso é muito importante. Um cuidado que todos nós temos que tomar nessa questão de intensidade, de esforço, é para não descompensar. Que é o quê? O que é descompensar? É quando você acelera muito, gastou energia, sujou tudo, seu metabolismo está todo sujo ali, metabólico, negócio lá que tá íons de hidrogênio, tudo lá em cima. Aí você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que diminuir muito a intensidade do seu esforço, porque você descompensou. Aí vai ter que reduzir o tempo de esforço por um longo tempo, porque o nosso corpo é assim, ó. Se você faz um esforço de 1 minuto full, 100%, daqui a 1 minuto você não vai estar legal para imprimir mais 1 minuto de novo, não. Você vai ter que passar uns 5 minutos leve ali para recuperar totalmente, tá? Então, evita descompensar na subida, evita explodir intensidade, porque depois você vai ter que tirar o pé, e aí você vai ter que tirar o pé por muito tempo para se recuperar daquilo ali, tá? Se você está numa subida, em grupo, competição, e você vai atacar, ataca de trás, lá, ó. Vai para trás do pelotão e
passa atacando. Estou na ponta do pelotão e vou dar uma acelerada aqui. Tá todo mundo vendo que você vai acelerar. Tá todo mundo na sua roda. A velocidade vai aumentar muito devagar, vai dar tempo das pessoas grudarem na sua roda de novo. Então, vai para o fundo do pelotão. Isso aí serve para o plano, para subida, para tudo quanto é lugar. E, ó, passa atacando de trás, tá? Lembra que eu falei na subida média, deixar você subir controlado ali, mas você arrematar no final? Para você fazer isso, para você fazer aquela aceleração do final de uma subida, é importante você deixar uma reservazinha, tá? Por isso que tem que ter um parâmetro você, e aí você vai controlando a sua intensidade para você gastar aquela reserva lá na parte final. Se você, ao longo dessa subida, você vai pegando pessoas, você não precisa chegar e parar. Não, vai passando. Vai buscando novas referências, tá? Sem descompensar, deixando aquela reservinha para o final, mas vai usando novas referências para você manter o seu ritmo, ok? Alimentação é muito importante. Às vezes a intensidade na subida é dura, é alta, e a gente não sente tanta vontade de comer. A gente vai lembrar de comer quando já está pregando. Putz, preciso comer. Aí, cara, aí acabou. Que é igual o esforço ali, lembra que eu falei? O esforço, se você dá 1 minuto full, você vai precisar de 3, 5 minutos para recuperar totalmente e voltar a dar 1 minuto full. A comida, você vai lembrar em 10 segundos que você precisa comer, só que até você comer e essa energia entrar, primeiro que ela já não vai ser tudo aquilo mais como você estava antes de dar aquela quebrada, de dar aquela sentida. E segundo, que vai demorar para o seu corpo metabolizar aquele carboidrato e usar ele como ATP. Então, você tem que estar comendo ali, ó. Tá gastando, tem que comer a cada 20 minutos. 60, 70 gramas de carboidrato por hora, 80 gramas de carboidrato por hora. Nossa, Cris, mas eu não consigo comer, não tem jeito, não tem jeito. Consegue. É só treinar, gente. Eu entendo que tem gente que tem dificuldade de se alimentar durante o treino. Mas consegue, lógico que consegue. Para isso, vocês vão precisar treinar. Tem gente que consegue comer pouco, que eles não conseguem aumentar. Treina o seu intestino. Leva coisas diferentes. Começa levando para o treino, então, algo que você gosta. Cris, eu gosto de sorvete. Calma. Também tem que ter um pouquinho de calma. Porque sorvete é um negócio muito gorduroso. Você vai parar lá na vendinha, você vai pegar um sorvete, é uma gordura muito pesada. Quando a gente está pedalando, a gente precisa de energia rápida. É rápido. Por quê? Porque o nosso corpo ele está fazendo força para manter a intensidade daquela pedalada, ele tem que gerenciar um monte de coisa que está acontecendo com ele ao mesmo tempo. Aí você vai lá e uma barrinha de cereal. Não faz isso, time alta performance. Porque barrinha de cereal é denso. Para o seu corpo quebrar aquilo ali, metabolizar e virar energia, vai demorar um século e ele vai ter que fazer muita força. E aí você vai dar uma quebrada. É carboidrato rápido. Garapa. Opa! Cuidado com a quantidade. Aquele pico de insulina, depois você dá uma quebrada também. Mas é bom. Mas só toma cuidado com a intensidade. E tem um detalhe. Toda vez que você comer algo, você tem que mandar água para dentro. Você tem que mandar, porque isso que aumenta a absorção. Tomei um gel, água. Comi uma rapadura, água. Comi uma bisnaguinha, água junto. Porque aí isso aí vai sendo absorvido melhor por seu organismo. Tá? Mas tem que comer, senão você vai quebrar. Você tem agora as estratégias, você já sabe treinar, você já sabe quem é você no pelotão. Se você não comer, como é que a gente vai fazer? Não vai ter energia. Cris, mas eu não sinto fome, mas está gastando. Porque se você está pedalando, seu corpo está tendo que quebrar um monte de nutrientes ali, de proteína, de carboidrato e aminoácidos e mais carboidrato, para você gerar aquele movimento mecânico que é pedalar. Se você não come, a energia vai. Eu até fiquei rouca agora, gente. Se você não come, a energia vai diminuindo. Não tem o que fazer, uma hora vai acabar. E aí você vai empenar. Então, pessoal, a partir de agora você tem uma boa estratégia, você já sabe aonde acelerar, você sabe. Se você não sabe, você vai praticar, mas você já tem a ferramenta, certo? Coloque em prática, lapida tudo que eu falei aqui para vocês, aonde acelera, aonde não acelera, e aí vai modelando para você. Essa parte de estratégia
ela ainda não acabou. Por quê? Porque a aula 5 complementa muito essa aula de hoje. Na verdade, as duas próximas aulas, elas são muito práticas. A aula 1 e 2 foram aulas teóricas, né? E as duas próximas aulas, elas são aulas muito práticas. A aula 4, eu vou trazer para você como que você se posiciona no seu equipamento, a lombar, aonde você olha, cotovelo, pedalada, movimento do pé, como que você faz tudo isso, é uma aula muito ilustrativa e muito prática. E a aula 5 eu vou trazer para você a partir da leitura do terreno, aonde você vai pedalar em pé, aonde você vai passar, é também muito importante, ok? Isso aqui era o que eu queria entregar sobre a parte estratégica, só que não acaba aqui, e eu não estou querendo enganar você para assistir aula, nada disso. Como eu falei para vocês, no final desse workshop eu não quero vender nada, eu só quero que vocês aprendam. Então, essa parte de estratégia não encerra aqui. Eu ainda tenho a parte de leitura de terreno, que vai complementar muito a parte de estratégia em subida. Eu aguardo você na aula 4 e 5 do workshop Expert em Subida. Até!